O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus, andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, estamos encerrando essa segunda semana do tempo pascal. Amanhã começa com o terceiro domingo, a terceira semana do tempo da Páscoa. E o tema dessa semana foi o nascer de novo, o nascer do alto, pela ação e pelo dom do Espírito Santo de Deus que o ressuscitado, Jesus ressuscitado, nos dá. Por isso que nós ouvimos segunda, terça, quarta e quinta-feira a conversa de Jesus e Nicodemos, onde tudo isso foi resumido. Necessário vos é nascer de novo, nascer do alto, da água e do Espírito, pelo sopro do Espírito Santo, acolhendo Cristo, que é a luz que veio ao mundo e que é aquele que veio do alto, como palavra e como Eucaristia. Daí ontem nós ouvimos o relato do milagre da multiplicação dos pães. O único milagre que está nos 4 evangelhos, porque é o milagre mais importante que Jesus fez, tanto no tamanho quanto no simbolismo, porque aponta para o pão do céu. E também durante toda essa semana nós estávamos ouvindo e estamos ouvindo a primeira leitura sempre de Atos dos Apóstolos, e tudo começou lá na semana passada com a cura do paralítico à porta do templo, através da palavra de Pedro, e aí toda a perseguição e todas as situações que isso gerou de perseguição, mas também de possibilidade de Pedro e João testemunharem o nome de Cristo para as pessoas, para o povão de modo geral, mas também para as autoridades. E hoje então a gente dá um passo que vai nos ajudar a entender o Evangelho de amanhã e toda a semana que vem, os Evangelhos e a temática própria da semana que vem. Vamos começar então pela primeira leitura, que fala: o número dos discípulos tinha aumentado muito por causa daquele primeiro milagre e de tantas outras curas, e da atividade dos primeiros cristãos junto aos discípulos. Vai crescendo muito o número daqueles que vão se juntando àquele primeiro grupinho. E aí onde tem muita gente começa a ter problema muito simples. Interessante isso, né? Onde começa a dar muita gente ao redor de algo muito importante, os problemas grandes geralmente são insignificantes. Mas como é muita gente, pequenas falhas passam desapercebidas. E o que começa a acontecer ali então? Diz lá: os fiéis de origem grega começaram a se queixar dos fiéis de origem hebraica, porque os de origem grega diziam que as suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário, na cesta básica. Naquele tempo, viúva não tinha suporte nenhum. E o povo que era grego começou a dizer que os hebreus, os judeus, eram uma panelinha, eram os queridinhos dos apóstolos. E era mesmo, porque eram os que tinham chego primeiro. Quem é que tinha se convertido primeiro? Os hebreus. Os hebreus se converteram primeiro, os judeus eram em maior número, os judeus já seguiam Jesus, as multidões. Os judeus falam a mesma língua e os mesmos dialetos e os mesmos sotaques. Aí começou a chegar os gregos. Quem chega por último demora mais para ter acesso ao núcleo das coisas.
E aí começou a acontecer de algumas viúvas dos gregos, que não eram da panela, ficar sem as coisas de pôr na panela. E aí eles vão reclamar com os apóstolos, chegam em Pedro, né, e nos outros, dizendo, olha, porque está acontecendo assim, porque eu não acho certo, porque se você ver, eu não sei porque. Aí Pedro falou, não está certo. E aqui tem um ponto importante para a nossa vida comunitária e para o entendimento da igreja, que nasce sobre o apóstolo, o discípulo, o pregador, o ungido, fica grande e agora, se você acha bonito, você precisa fazer parte, você precisa cooperar. Olha o que Pedro vai responder no versículo 2. Meus amigos, não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para resolver o problema da cesta básica, da viúva, do menino, sabe? Que ele tinha que fazer catequese, mas de tarde ele estuda, aí teria que ser de manhã sai, desculpa, não dá para a gente abandonar o serviço da pregação da palavra de Deus para servir as mesas. Mas uma vez que todo mundo aqui ama demais Jesus, mais uma vez que todo mundo aqui consegue reparar os problemas e os defeitos dessa igreja, nós vamos dar uma dica para vocês então. É melhor que entre vocês aí, deixa eu, Pedro, fora, que eu tenho outras coisas para fazer. Entre vocês aí, que vocês escolham entre vocês 7 homens de boa fama, não vai me trazer gente que está na boca do povo aí, para escandalizar, boa fama, cheios do Espírito Santo de Deus, não vai me trazer gente que não sabe fazer o sinal direito da cruz, né? E de sabedoria, gente que sabe se comportar no Facebook, nos áudios que manda em grupo, né? Nas fotos que partilha para os amigos do futebol, sabedoria. E nós o encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, disse Pedro, nós, eu e os outros, os discípulos, poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. E aqui está, meus irmãos. Pedro e os discípulos, homens dedicados à oração e ao serviço da palavra, produziram uma comunidade, um grupo de pessoas que queriam trazer mais pessoas e que ficaram boas em ver problema e em ver defeito, porque todo lugar tem problema e defeito. E aí São Pedro, com a sua inteligência relacional, psicológica e inspirado pelo Espírito Santo, acaba instituindo aqui o diaconato, né? Diaconia significa serviço. Então ele diz, eu não vou mexer nesse assunto. E não está certo que eu não tenha tempo para a pregação da evangelização e a oração para administrar pedreiro, pintor, arquiteto, engenheiro, o menino do corpo de bombeiro, o sujeito que passou para vender não sei o quê, 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 a mãe que perdeu a carteirinha do filho de novo, ela perdeu a carteirinha do filho, precisa imprimir a carteirinha. Já que vocês são bons de ver defeito, e já que vocês gostam muito disso aqui, entre vocês se viram. E escolham entre vocês homens de boa fama, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E aqui está então a evolução da comunidade, quando na comunidade nós podemos encontrar pessoas de boa fama, de fé, de sabedoria, para cuidar das coisas da comunidade e o apóstolo poder continuar sendo apóstolo. E aqui está, meus irmãos, assim como a gente ouviu essa semana toda que Nicodemos precisava dar o passo da admiração para a fé, nós também temos que dar o passo da admiração para o envolvimento. Nós vamos nos envolver com as coisas, senão a gente mata a igreja, senão aquilo que trouxe, que gerou, precisa ir fazer outras coisas e aí não está certo. Pedro diz, não é certo que eu não tenha tempo para a pregação da palavra, não é? Por causa de outras situações. Depois nós vamos ver ao longo aí de Atos dos Apóstolos, por exemplo, um dia que Pedro está rezando e o Espírito Santo fala com ele, ó, daqui a pouco vai chegar um pessoal para te chamar para ir na casa de um tal de Cornélio. Ele é pagão, mas você pode ir. Aí dali a pouco chega um povo, né? Ah, você que é o Pedro, você tinha que ir lá, e lá Pedro vai fazer como que a primeira pregação dele fora
ali do território dele. E por que Pedro pôde descer à casa de Cornélio e pregar para aquela multidão que estava lá? Porque tinha alguém cuidando das viúvas, da cesta básica. Não, porque se o Pedro não queria ir, mas não posso. Eu tenho que ver tal situação. Não está certo que o apóstolo não tenha tempo para o seu chamado primeiro, que é o quê? Dedicar-se inteiramente à vida espiritual, à oração e à pregação. E aí eles vão escolher. Entre eles encontraram 7. Não sei se deu muito trabalho, pouco trabalho, né? Mas encontraram 7. Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, que daqui a pouco ele vai aparecer nas nossas leituras nas próximas semanas. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. E agora é interessante, quando a gente for conhecer a história de Estevão, que Estevão fazia milagres. E qual era a função de Estevão, que fazia milagres? Levar comida na casa do pobre. Aí a gente pode pensar assim, bom, mas para levar alimento na casa do pobre, nem precisa ser cheio de fé e do Espírito Santo, né? Mas aqui a gente precisa entender uma coisa, meus irmãos. A fé e o Espírito Santo, em primeiro lugar, é um dom, é um direito nosso sermos pessoas cheias do Espírito Santo. A gente não deveria querer ser uma pessoa de fé e ter o Espírito Santo só em vista de uma missão muito difícil. Então, uma vez que eu não sou o padre, não sou a freira, nem preciso ter tanta fé, nem ser tão cheio do Espírito Santo. Bota no bagageiro do carro, dá aqui o pacote de arroz, eu levo lá, está entregue. Mas a fé e o serviço da fé é uma possibilidade da gente crescer na nossa amizade com Deus. É por isso que nós temos um Estevão, um homem que tão cheio de fé e do Espírito Santo, tinha o dom da cura e do milagre. E qual era a função dele? Levar a comida para as viúvas, cuidar dos órfãos. Esse serviço tão material, né, e tão humano, vamos dizer assim, sendo feito por uma pessoa profundamente íntima e amiga de Deus. Porque senão o Estevão fica sem o sabor da fé. E aí, meu irmão, minha irmã, quando nós não somos cheios de fé e do Espírito Santo, qualquer serviço a Deus nos cansa, nos suga e nos sufoca. É por isso que essa vida interior é necessária a todos também. Também àquele que vai ter o serviço mais simples. Eu acho que vida de padre é ouvir de quem serve a igreja, em 90 e alguns % dos casos, a seguinte situação: se você chegar perto, estiver passando sem pressa, fala assim, oi, tudo bem, tudo bem? E aí, como é que está? Como é que está tal coisa que você tem feito? A nossa vida é ver a pessoa fazer assim, ó. Então, você fala, ai, pronto. Vai, fala. Não, tá bom, mas... Ai, padre, não sei, que já tem tanto tempo que eu faço isso, já tem... Acho que agora, fim do ano, virado do ano, acho que eu vou deixar eu estou precisando de um tempo, vou deixar um pouco. O senhor sabe, a gente tem que dar lugar para pessoas novas. Geralmente eu falo, se você achar a pessoa nova, tudo bem, mas eu não estou vendo não. Tem que dar lugar para outro. Que outro? Olha para trás. Não tem ninguém atrás de você não, filho. É seu mesmo. Mas todo mundo está com a língua de fora. É um cansaço, é uma gemessão. Parece dobradiça de porta sem óleo Singer. Sabe quando você vai abrir a porta? Falta o óleo da unção, né? Porque aqui que está, meu irmão. Quando nós fazemos algo para Deus, para a igreja, para a evangelização, por mais simples que te pareça, seria bom você ter o Espírito Santo dentro de você. E aqui tem um problema na cabeça de todos nós. A pessoa até tem fé, até tem intimidade com Deus. Quando ela pega um nadinha de nada para fazer para Deus, eu não sei o que acontece dentro dela. A vida de oração diminui. É impressionante. A pessoa vem na missa todo dia, aí ela pega algo para fazer na paróquia a cada 15 dias, uma vez na semana. Agora ela vem na missa só do domingo. Eu não sei qual maluquice acontece nas cabeças assim das pessoas. Olha, o Estevão e os outros ali, né? Como é que é o nome do sujeito ali? O Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau de Antioquia. A função deles era muito simples. Pessoas sem fé também são capazes de levar alimento na casa da outra pessoa. Basta ter o endereço anotado que você não erra. Mas é preciso
ser cheio do Espírito Santo e de fé, porque senão você vai fazer o bem e ficar com um gosto amargo na boca. Você vai fazer o bem e vai ficar com a língua de fora. Você vai fazer o bem e vai começar a se ferir com as pessoas, porque estão me olhando, estão me reparando. Quantas pessoas foram fazer o bem e hoje elas são más? Porque se sentem assim, mal amadas, mal retribuídas e todas as outras coisas. Por quê? Porque não tem vida interior. Homens cheios de fé e do Espírito Santo. Então foram apresentados aos apóstolos, que oraram, impuseram as mãos sobre eles, e aqui nós começamos a ver a presença do Espírito da igreja acontecendo e sendo passada, né? Já são novos apóstolos, o Nicolau, o Nicanor, o Prócoro, o Filipe, pessoas que vêm vindo e se envolvendo com a comunidade. E aí tem uma palavra bonita, o último versículo. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava, continuava indo para muitos outros lugares, e o número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e também muitos sacerdotes judeus agora aceitavam a fé. Então todas essas primeiras leituras da semana também têm um passo de fé. Ouviam Pedro, se encantavam, se maravilhavam, recebiam as suas graças, mas agora é hora do passo da fé. E um passo de fé é o vínculo com a igreja. Vamos para o Evangelho. Depois de todo o passo de fé do Nicodemos, teve mais um passo de fé. O pão do céu, descido do céu, a Eucaristia, o milagre de ontem. Aí ontem, no final do Evangelho, Jesus disse assim: recolham os pães, para não sobrar nada, né? Que sobrou muito. Jesus fez o milagre com fartura. E aí tinha essa palavra lá. E eles recolheram os pães. Pois muito bem, recolheram os pães. E no Evangelho de hoje, os discípulos entram e descem ao mar e entram na barca. Na Sagrada Escritura e para o judeu, naquele tempo, o mar era um grande inimigo. Apesar de ser ali que eles pescavam e muitos tiravam sustento, mas o mar para o hebreu é a imagem do diabo, do faraó desse mundo. O mar é a imagem do poder maligno que nos supera. Porque o mar é assustador, né? O mar é assustador até hoje. Vamos pensar naquele tempo onde se acreditava que a terra era plana e quadrada e que no fim do mar ainda tinha um dragão lá para comer os outros, né? Onde você não tinha uma bússola, você não tinha um GPS, não tinha nada. Então o mar era algo muito assustador. O mar era a imagem do maligno, do reino mal desse mundo, das coisas incontroláveis, ingovernáveis, das coisas onde Deus não está, o oceano, as profundidades, né? E na Sagrada Escritura, a barca é sempre a imagem da igreja, da salvação. Desde a Arca de Noé, o lugar onde você entra para não se afogar. O lugar onde você entra e esse lugar te ajuda a flutuar nos 40 dias de dilúvio, enquanto as coisas vão mal. E aí todo mundo se perde, quem está dentro da arca se salva. Então nessa imagem da barca está a imagem da igreja, que atravessa o oceano dos tempos. E essa travessia, na maior parte do tempo, a gente sente que ela é como se fosse de noite, que é aí que o bicho fica ruim, você está no oceano à noite. E a gente sente que na maior parte do tempo Jesus não está lá. A ausência de Deus, o cadê Deus nessa tempestade? O cadê Deus nessa madrugada? Cadê Deus nessa travessia? Na fé muitas vezes a gente caminha sem ver e sem tocar nada. A gente muitas vezes vai flutuando dentro da opção que a gente fez, que é pertencer à barca, à igreja. Então vamos lá, esse é o contexto do Evangelho. Recolheram os pães que Jesus eucaristizou, multiplicou, e estão dentro da barca, que é a imagem da igreja. Eu me encanto com Jesus, desejo nascer do alto, reconheço que Ele está na palavra, na Eucaristia, e para tudo isso eu tenho que estar dentro da barca, porque o pão recolhido não está fora da barca, está dentro da barca, a igreja. Só que a igreja parece que está na noite, está na madrugada e parece que está num mar muito grande. Quem está acordado, fala eu para eu ver. Parabéns.
E aí essa barca vai atravessar. Diz lá então, e essa não é a única vez em que Jesus, barco, mar e tempestade vai acontecer, essa é uma dos fatos. Hoje foi assim. Estão indo para o outro lado do mar, e está escuro, fica escuro. E Jesus ainda não tinha vindo. Eles estão sozinhos. Um vento muito forte agita o mar da Galileia. Começa a fazer água, começa a balançar tudo. E a barquinha é pequena, sopra um vento muito forte. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, ou seja, eles não estavam saindo do lugar, essa que é a verdade. Porque entraram de tarde, já está de madrugada e andaram 5 quilômetros. Se tivesse indo a pé, estava mais rápido. Ou seja, está cansativo, não está produtivo e Jesus ainda não chegou. Mas aí eles veem Jesus andando sobre as águas, aproximando-se da barca. E eles sentem medo. Medo de Cristo. Quem é esse homem? E tudo isso aqui, meus irmãos, para Jesus ajudar os discípulos a crescerem na fé. Esse homem encantador, esse homem desejável, esse homem que move corações, esse homem que diz que veio do alto, esse homem que tem uma palavra que mexe dentro da gente, esse homem que multiplica os pães, ele anda sobre o mal, ele anda sobre o demônio, e tudo aquilo que quase nos afoga está debaixo do pé dele. E enquanto a gente tem medo, enquanto a gente se desespera, e enquanto o fruto do nosso trabalho, porque essa barca era de São Pedro, ele comprou esse barco, judiação, trabalhou, financiou, ele está pagando ainda. É tudo que eles têm, a barquinha deles. Enquanto aquilo que a gente às vezes trabalhou e lutou uma vida toda, vai naufragar com uma tempestade, aquilo que afunda o trabalho de uma vida, Jesus anda em cima disso assim, flutuando, jet skizinho, assim, de boa na lagoa. Ele é Senhor até da natureza, Ele é Senhor de tudo, está tudo debaixo do pé dele. E aquilo que me afoga, Ele pisa. A grande diferença que existe entre nós e Jesus. E por mais que ele tenha dito, eu não os chamo mais de servos, mais de amigos, eu quero que vocês sejam meus amigos. A gente é amigo de uma pessoa que é Senhor. O dom do temor. A gente pode ficar muito próximo de Jesus, mas Ele é Deus e eu sou comedor de feijão. A reverência. E aí eles sentem medo, né? E aí Jesus vai dizer, não tenhais medo, sou eu sou. É o nome de Deus, andando sobre as águas. Quiseram então, presta atenção na palavra agora. Como é que terminou a multiplicação dos pães? Recolham para que nada se perca. E eles recolheram os pães em 12 cestos e carregaram o cesto. E agora então diz assim, quiseram então recolher Jesus na barca. Mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo sem recolher Jesus. E por que não conseguiram recolher Jesus? Dessa vez eles atravessam a tempestade sem Jesus estar mesmo dentro da barca. Por que eles não recolhem Jesus na barca? Qual que é o ensinamento dessa palavra? Não precisa recolher Jesus na barca, porque o que estava recolhido dentro da barca? O pão que Ele multiplicou. Por isso, meus irmãos, o que faz a barca não afundar é a presença do cesto cheio de pão, é a Eucaristia. É por isso que a igreja não afunda. É por isso que ela chacoalha, é por isso que ela balança, é por isso que a água molha quem está dentro. Mas não afunda, por quê? Porque Cristo está no pão. E é preciso reconhecer isso. Eles querem recolher Jesus para dentro da barca e Jesus não se deixa dessa vez ser recolhido. Porque o que estava dentro da barca? O pão eucaristizado, o pão que Ele deu graças. Ele está no sacramento. E aqui está, minha gente, nossa vida também poderia ser comparada a uma barca. Nossa família, nossa história pessoal. Nós também estamos atravessando a vida. E nós também às vezes experienciamos a vida como um período longo. Ou, na nossa história, muitos períodos foram como uma madrugada, onde a gente era muito mais pequeno do que o mar.
tempestades ao nosso redor e parece que Jesus não está conosco, quando muito parece que Ele está longe. Mas assim como os discípulos de Emaús reconheceram o ressuscitado no partir do pão, e aí Jesus desapareceu da frente deles, lembra? Mas eles ficaram com a força, a paz e a alegria do ressuscitado que estava ali sobre a mesa deles no pão. No evangelho de hoje, os discípulos também sentem uma força, uma paz que chega, porque eles enxergam Jesus, mas Jesus desaparece da frente deles, porque Jesus está onde? No pão da Eucaristia. É por isso que a igreja carrega a Eucaristia. Há 20 séculos consigo, nas missas que celebra e nos sacrários que tem. Por isso que o lugar mais importante da igreja é o altar e o sacrário. E na sua vida, na minha vida também, meus queridos, às vezes nós temos as nossas tempestades, as nossas solidões. Onde é que está Jesus? E Jesus ainda não tinha vindo. Na nossa vida também parece que a gente está remando, ó. E aí quando você faz as contas, você só avançou 5 quilômetros. Parece que a gente não está saindo do lugar, no esforço que a gente faz. Parece que a gente não avança. E muitas vezes a gente avança devagar. E a madrugada vai aumentando e a onda vai ficando maior. E cadê Jesus? E aí a gente quer, de algum modo, ver Jesus, pegar Jesus, colocar Jesus dentro do barco. Mas Jesus já está conosco. Quando a gente recolhe o pão, é assim que a gente caminha. É assim que a gente atravessa a vida, levando o pão da multiplicação. E assim como a gente ouviu no Evangelho que eles colocaram tudo em 12 cestos, nosso coração também é um cesto. Nós também somos templos de Deus. É por isso que do pão da palavra e do pão da Eucaristia a gente leva dentro de nós. Porque após a multiplicação dos pães tem que entrar na barca e atravessar o mar. A gente leva dentro de nós o ressuscitado. Porque após a melhor celebração da sua vida, o momento mais gostoso que você possa ter tido de fé, você precisa caminhar com a sua vida, você precisa ir para o outro lado do mar. Você precisa vencer a semana, você precisa fazer suas coisas. E nós precisamos atravessar e ir para outra margem, que é a imagem também, né? A outra margem, que eles chegam sempre quando o sol nasce. Então, se mar e noite é sinal do diabo, terra firme, areia e sol é sinal de Deus, né? Da segurança. Então, essa outra margem também é o céu. Nós precisamos atravessar a vida, chegar no céu, atravessar situações. E como é que a gente atravessa? Depois do pão multiplicado, eu carrego no cesto do coração, da alma, e ele vai dentro de mim. Ele vai comigo, e ele vai com aqueles que estão na barca. Porque não se atravessa o mar a nado, se atravessa de barco. E é aqui que está. Essa travessia se faz dentro da barca, que é simples, que é pequena, que às vezes ninguém aposta muito nela, mas essa é a presença da igreja na história. Entre altos e baixos, não afunda e atravessa. Às vezes dá até medo estar dentro disso. A fé é algo que às vezes você no meio do caminho fala, por que eu entrei nessa? Eu podia ter ficado paradinho lá do outro lado, que eu acho que eu tinha mais sossego. Onde é que eu estou? Né? Talvez os discípulos pensaram nisso. Meu Deus do céu, por que nós entramos dentro dessa barca? Eu devia ter ficado do outro lado lá parado mesmo. Agora vamos tudo morrer. Não, Ele vem salvar. Porque Ele é Senhor dessas coisas todas que nos atemorizam. Mas é preciso isso, meus queridos, o pão e a barca. Quem nasce de novo, quem nasce do alto, reconhece Cristo no pão e no barco, na Eucaristia, na palavra e na igreja. E é assim que se atravessa a vida. E é assim que não se afoga. E é assim que não se sucumbe, carregando o pão. Come o pão e carrega o pão. E fica dentro da barca. Não sai de dentro dela, né? Porque é aqui que se salva. Acho que todos nós já assistimos filme, onde num momento de desespero alguém resolve fazer uma maluquice, né? Sei lá, estão dentro de uma situação, dentro de um elevador, tal, aí o cara resolve, está dando algum problema, aí tem um maluco que resolve pular, não é sempre assim? Está tudo pegando fogo, aí tem alguém que resolve sair correndo.
esse desespero que dá na gente. Você está na barca, a barquinha treme, aí a pessoa resolve pular do barco também. Eu vou nadando. Aí, meu irmão, se com um barco está difícil, a nado, vai aonde? Fica no barco. Nós precisamos aprender isso, gente, ficar no barco. Ficar no barco. Por quê? Quiseram recolher Jesus, mas dali a pouquinho, a barca chegou na margem. Dali a pouquinho. Você sabe que quando a coisa fica mais difícil, é porque a gente já está no dali a pouquinho. Não é assim? O demônio sabe a hora de dizer para você que é hora de você enlouquecer, que é hora de você abandonar Deus, que é hora de você voltar para o pecado. Quando a coisa espreme demais, gente, é porque a margem está perto. Não é assim na vida da gente? Quantas vezes não foi assim? Acho que se a gente olhar para trás, muitos de nós vivemos quantas experiências dessas? Você fala, nossa, ainda bem que eu não fui, ainda bem que eu não falei, ainda bem que eu esperei mais um dia. Se eu tivesse sido sábado passado, sexta passado, ter aquela conversa, fazer aquela situação, meu Deus do céu, ainda bem que eu esperei um pouco. Quantas vezes a gente não viu isso? Ainda bem que eu esperei um pouco, ainda bem que eu deixei para depois. Aí algo melhor acontece, a margem é dali a pouco. O pior você já fez, o pior você já passou. Dali a pouco a margem, dali a pouco o céu, mas é preciso o pão e a barca. E é com o pão e com a barca, que são dons e presentes para quem nasceu do alto, que se cumpre em nós o salmo. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, a graça do alto, do céu. A gente não é cristão só na força própria, no poder da boa vontade. É graça, é presença do Espírito Santo em nós. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, o vosso Espírito, vosso favor. Da mesma forma que em vós nós esperamos. Somos nós que abrimos o espaço para Deus, Da mesma forma em que eu espero, e à medida em que eu espero e coloco esperança em Deus, é que a graça vem. Se eu coloco pouca esperança em Deus, pouca graça vem. Se eu coloco muita esperança em Deus, muita graça vem. Da mesma forma que em vós nós esperamos, então a gente aprende a esperar em Deus. Colocar a nossa confiança no Senhor, que nos acompanha, que está dentro de nós, pelo pão e que está na barca, junto com os discípulos.